Bom dia, venhamos falar acerca da avaliação no processo de ensino e aprendizagem na educação infantil. O grupo é composto por mim, Samara Souza, Josicleide Leite e Fábio Ferreira. O projeto de pesquisa apresentado ao colegiado do curso de Pedagogia como requisito de avaliação da disciplina Metodologia e Pesquisa Educacional com o orientador, professor Dr. Ramon Messias Moreira. Nosso trabalho será baseado nos seguintes tópicos: introdução, objetivo, formulação do problema, hipótese, fundamentação. Em nossa fundamentação teórica, iremos tratar sobre a avaliação do processo de ensino e aprendizagem infantil, a avaliação diagnóstica na educação infantil, a avaliação formativa na educação infantil, a avaliação somativa na educação infantil, metodologia da pesquisa, o cronograma, o orçamento, resultados esperados e referências bibliográficas. Ao abordar a temática da macroavaliação no processo de ensino e aprendizagem na educação infantil, é bastante complexo, por não se poder deixar de articular as questões que lhes são pertinentes, tais como a avaliação diagnóstica, a avaliação formativa, somativa de todas as dívidas em submetas, a qual aqui procurou se explicar de forma clara que realmente é aprender e ensinar. Neste projeto, procurou-se também desenvolver os pressupostos teóricos práticos da avaliação mediadora na educação infantil, abordando dentro do contexto subjacente ao planejamento das ações educativas. Conhecer os mecanismos de avaliações, ações e evidências, avanços variados e aspectos dentro do processo de aquisição de conhecimento na primeira infância. O mesmo contempla a perspectiva que a avaliação da aprendizagem assume no sentido orientado e cooperativo. Ressalta que aprender é construir o seu próprio conhecimento. Também que os instrumentos de avaliação são apenas mediadores e com isso afastam das características humanas. Nosso objetivo geral é articular o conhecimento sobre a avaliação na educação infantil, partindo de diversas leituras, podendo assim incentivar no processo de ensino e aprendizagem, atuando e participando dentro da sala de aula, com paciência e dedicação nas atividades direcionadas ao contexto escolar. O específico é compreender o processo de avaliação na educação infantil, como melhoria no processo ensino e aprendizagem, diferenciar os diferentes mecanismos que envolvem a avaliação, analisar cada pensador e tema abordado, identificar as relações entre a escola e o educador. Passo a minha fala agora para a Josicleide Leite, que vai abordar os seguintes tópicos: a formulação do problema, a hipótese, a fundamentação teórica, a avaliação no processo de ensino e aprendizagem na educação infantil. Olá, eu sou Josicleide Leite e vou dar continuidade à apresentação do projeto. Formulação do problema. Há alguns anos, a educação infantil passou a constituir a primeira etapa do que chamamos de educação básica. A mesma tem como objetivo maior o desenvolvimento físico, psicológico, intelectual e principalmente a questão social. Aprender não pode ser como um jogo de encaixe, no qual a tarefa é encontrar o lugar certo para cada figura, sem espaço para a sua criação, para a produção de uma solução diversa, para o rompimento como previamente estabelecido. Diante do exposto, como superar as dificuldades do processo de avaliação nas aprendizagens da educação infantil? Até porque aprender não pode ser apenas reproduzir respostas já enunciadas, ou propor soluções que são apenas a reprodução de um modelo padrão. A educação infantil é a base, e nela que o aprendente desenvolve a capacidade de criticar e eleva para o social. As conectividades permeiam em meios as mais variadas atividades e descentraliza a ideia que o brincar é a peça-chave para o desenvolvimento cognitivo infantil. Hipóteses. A educação infantil, como processo de desenvolvimento integral da criança, é algo novo na história da humanidade. Como etapa inicial da educação básica, é um bebê ainda na incubadora,
Afinal de contas, não há outro caminho para superar todas as dificuldades, não apenas em relação ao processo de avaliação da aprendizagem, mas também aos processos de desenvolvimento cognitivo, afetivo e psicomotor. É preciso estudar muito sobre os estágios do desenvolvimento infantil para poder compreender como a criança aprende, propor intervenções para que ela continue se desenvolvendo ou novas estratégias capazes de superar as dificuldades momentâneas. À luz de alguns filósofos, a educação infantil deve ser entendida como desabrochar para com as novas expectativas que os mediadores sejam transmissores de sinapses, que construam telas apresentativas do próprio desenvolvimento do principiante em tela avaliativa. Nota-se que o processo é contínuo e que a avaliação não é nada simples. Avaliar requer tempo e paciência. Fundamentação teórica. A avaliação no processo ensino e aprendizagem na educação infantil. Existem os princípios da aprendizagem em ligação com a aprendizagem que apontam estratégias entre como a criança aprende e as estratégias que podem ser criadas em espaços educacionais. Esse processo acontece quando os estímulos são ativados, motivando o educando a pensar e transformar a informação em conhecimento. Porém, em alguns casos, isso não acontece, tornando o processo lento. Cabe aos profissionais, em parcela de contribuição, provocar os estímulos, tornando-os capazes de resolver quaisquer situação, problema a qual for solicitado. Partindo do ponto de avaliação, o mesmo fará o trabalho para a construção da base cognitiva, levando para o emocional ou até mesmo para o psicológico, enfatizando o processo de aprendizagem e as habilidades a serem construídas pelo educando. Segundo Paulo Freire, por isso é que somente os oprimidos libertando-se podem libertar os opressores. Este, enquanto classe que oprime, nem se libertam. Paulo Freire. A avaliação tem como objetivo uma reflexão a respeito de um meio coletivo, que ajude a compreender o específico, na busca por mudanças que contribuam no processo de ensino-aprendizagem na educação infantil. A avaliação visa permitir que o professor acompanhe o desenvolvimento das funções do aluno, observando o desenvolvimento na visão da sua edificação. Percebe-se que é preciso libertar-se das práticas existentes e buscar um olhar reflexivo para com as questões de aprender e, principalmente, quais são os pontos de avaliação para serem observados e avaliados. Repasso a palavra agora para meu colega Fábio, que vai falar sobre avaliação diagnóstica, avaliação formativa, avaliação sumativa, metodologias e resultados esperados. Irei falar sobre alguns processos de avaliação que ocorrem na educação infantil. O primeiro deles é a avaliação diagnóstica, que é a avaliação inicial que informa sobre o conhecimento e as capacidades dos alunos em relação aos novos conteúdos de aprendizagem. Ela é utilizada para ajustar ou modificar as atividades que haviam sido preparadas em função de conhecimentos e as dificuldades que as crianças demonstram no início de uma sequência de ensino e aprendizagem. Segundo Santana, a avaliação diagnóstica visa determinar a presença ou ausência de conhecimentos e habilidades, inclusive buscando detectar pré-requisitos para novas experiências de aprendizagem. Permite averiguar as causas de repetidas dificuldades de aprendizagem. Passando para a avaliação formativa, ela é a que tem maior importância no meio educacional, permitindo que o professor possa intervir a partir de informações obtidas na própria atividade. Ela é de suma importância para o desenvolvimento do ensino e aprendizagem em todos os graus do meio escolar, inclusive na educação infantil. Deve-se considerar que as crianças geralmente superam os pensamentos mais egoístas, no qual se torna mais difícil deixar o próprio pensamento ter que enfrentar relações, conceitos e processos interativos
cada vez mais sofisticados, para obter informações e subsídios capazes de favorecer o desenvolvimento das crianças e a ampliação dos seus conhecimentos. E por último temos a avaliação somativa, que ela se realiza ao final de um processo de ensino e aprendizagem com a finalidade de externar informações sobre o que as crianças aprenderam em relação aos conteúdos que foram trabalhados. Portanto, a avaliação somativa permite realizar uma valorização dos conhecimentos adquiridos pelos alunos, saber como ele chegou a determinadas conclusões, entender seu raciocínio, ajudá-lo a descobrir como ele, dentro da sua realidade, quais são os meios ideais de se galgar uma prática com uma boa teoria e desta novamente ir para a prática, criando o caminho para o êxito da avaliação dentro da perspectiva do ensino-aprendizagem. Agora passamos para a metodologia de pesquisa usada no projeto. O trabalho trará uma abordagem qualitativa e dissertativa sobre o tema em estudo. Após analisar livros, artigos e autores como Jean Piaget, Jussara Hoffmann e Paulo Freire, será discutido teoricamente a importância da avaliação na educação infantil e que a criança precisa ser bastante trabalhada para que possa adquirir seus primeiros ensinamentos que mais tarde serão concretizados com sucesso. Com os estudos bibliográficos foi possível obter resultados que respondem a problemática representada no início deste projeto, concluindo assim o estudo do tema abordado. E por último, temos os resultados esperados do projeto, que é contribuir para o entendimento da avaliação no processo de ensino e aprendizagem na educação infantil, e também dispor de dados que futuramente contribuirão para o desenvolvimento de um artigo. Artigo este que vai deliberar mais detalhadamente sobre o tema e apresentar um cenário que visa ajudar a escola a cumprir sua função social transformadora, favorecendo o aluno na aprendizagem, tendo em vista o compromisso de inseri-lo numa sociedade mais justa e solidária. O que para a efetivação é preciso formar alunos críticos e responsáveis. Os resultados também contribuirão para a construção de um perfil emocional e físico, social, ético dentro do ambiente escolar. Por fim, a pesquisa também acrescentou para a nossa formação como os futuros pedagogos, que contribuiu para a formação de um novo olhar para com a educação, formando os apontes necessários para novas descobertas.